Hoje é dia 17 de outubro do ano 2019. É uma quinta-feira. Passamos um pouquinho das 18 horas. É hora quando celebramos saúde através das ondas milagrosas da Vibe Mundial, 95.7 do seu FM. Para quem está sintonizando nossas jornadas recentemente, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Tenho uma clínica médica que atende portadores de doenças de transtornos músculo-esqueléticos, doenças de ossos, tendões, vasos, nervos, músculos e articulações. Essas doenças dos transtornos músculo-esqueléticos, ela tem algumas características bem peculiares a elas. Primeiro, mais de 75%, perto de 80%, de todas as dores do planeta Terra decorrem de transtornos do nosso esqueleto. E quanto maior é a expectativa de vida da população, essa porcentagem tende a aumentar. Então, além do que, muitas doenças do transtorno músculo-esquelético, elas se cronificam, elas se tornam crônicas. E o acento principal dessas doenças é dor e incapacidade física. Então, nossa clínica é um desfilar de doentes difíceis, com diagnósticos difíceis, com diagnóstico etiológico, diagnóstico da causa do seu problema, muito difícil, entendeu? E qual a finalidade maior da medicina? Onde tem doente ou tem doença, a presença médica é obrigatória. É obrigatória, entendeu? Toda doença é difícil. Não vai dizer assim, essa doença é simples, ela é fácil, é simples. Tem gente que morre de sarampo. Entendeu? Então, na verdade é assim, o critério médico é muito importante para a finalidade maior da medicina, que é o quê? Fazer o diagnóstico. É muito mais que isso. Fazer o diagnóstico etiológico. O que isso significa? O diagnóstico da causa da doença. Porque vejam vocês, a doença é uma consequência de algum processo que está alterando a sua saúde, seu estado de saúde. Entendeu? Então, o papel do médico é restaurar a sua saúde. Entendeu? Restaurar. Mas para isso, antes ele tem que descobrir o diagnóstico da causa da doença. Porque ele só vai resolver a doença se ele remover a causa. Senão é tudo paliativo. Entendeu? Quando que um tratamento se chama paliativo? Quando ele não vai resolver a doença. Ele vai o quê? Pode amenizar o sofrimento. Isso sim. Mas resolver a doença sem saber a causa, não tem como. Entendeu? Não tem lógica. Entendeu? Então, por que nós falamos tudo isso? Porque, enfim, a nossa clínica é um desfile de doentes crônicos que, em geral, estão percorrendo uma rota de piora do quadro clínico. E a nossa função maior, eles nos procuram por quê? Porque eles querem interromper essa rota de piora para, pelo menos, percorrerem uma rota de melhora do quadro clínico. Não só no aspecto da dor, mas também no aspecto de melhorar o seu desempenho, a sua capacidade física. Entendeu? Porque a piora do quadro de incapacidade física causa problemas acessórios muitíssimo importantes, né? Como insuficiência muscular, osteoporose, imobilismo, obesidade e depressão. Então, nós
temos que lidar com todo esse problema. Não é só, eles vêm por causa de uma dor. Em geral, é a dor que mais traz o paciente em nossa clínica. Eles querem se livrar da dor. E depois eles querem melhorar sua capacidade física, que está sendo perdida. Muitos vêm de bengala, outros vêm de muletas, outros vêm de andador, e alguns até em cadeira de rodas. Entenderam? Por quê? Porque estão percorrendo uma rota de grande pior do quadro clínico. Entende? E não pensem vocês que quando vocês veem um cadeirante numa cadeira de roda, que é apenas um paraplégico, ou seja, que teve uma lesão da medula mais baixa, na transição tóraco-lombar, e que ficou paraplégico. Não. Existem inúmeros cadeirantes que terão oportunidade de andar com suas próprias pernas ainda. Entende? Mas que, por um problema grave de compressão de raízes nervosas, em geral um problema às vezes mecânico, que é o problema mais comum que nós atendemos em nossa clínica, né? Um problema de compressão de nervo ciático, né? Os ciáticos são os grandes comandantes das nossas pernas. Entende? Quando você sai correndo por uma situação, no esporte, no lazer, ou você precisa atravessar uma rua correndo, os ciáticos têm que estar lá, ó, presentes. Muito bons. Entende? Você tem que subir uma escada, o ciático tem que estar bom. Entendeu? Você tem que andar uma distância imensa, o ciático tem que estar perfeito. Entende? É muito comum os pacientes que nós atendemos que eles dão pequenas caminhadas e precisam parar, precisam se escorar, precisam sentar para poder andar mais um pedaço. Entendeu? Essa situação em ciência médica se chama claudicação neurológica. Entende? Eles estão em sofrimento. E quanto mais eles tentam andar mais a dificuldade vai acontecendo do andar. Entende? Eles vão parando, anda mais um pedaço, sentam um pouco, entendeu? Então, isso é uma claudicação neurológica, muito comum num quadro médico chamado estenose lombar, ou mesmo de hérnias de disco da coluna lombar, ou mesmo de artrose, né, de uma artrose hipertrófica, aquela artrose que cresce de tamanho e ocupa o lugar do canal vertebral, por onde passam as raízes, que são os fios elétricos que conduzem os estímulos elétricos que fazem a musculatura trabalhar. É um trabalho físico, entendendo? Então, o papel do médico é descobrir o que está acontecendo e tentar remover a causa, entende? E o que mais o paciente quer ouvir? O que mais ele quer ouvir? Ele quer ouvir o quê? O seu prognóstico. Doutor, o que você me diz? Você vai fazer algum tratamento comigo? Eu vou ter alívio? Qual o prognóstico? O que você me diz em termos do meu futuro? O que me resta? Entendeu? Aí, meus queridos, muitas vezes eles ouvem, porque eles são frequentadores de muitos serviços médicos. Os doentes crônicos, eles são eternos buscadores de alívio. Então, eles vão atrás de tudo que vocês possam imaginar. Entende? Porque a ciência médica, meus caros, ela é uma ciência de possibilidades, mas não de certeza. Além do que, a ciência médica cada dia é mais cara, porque a tecnologia avança às custas de que fica fora do alcance da população, de poder aquisitivo mais baixo. Entenderam? Entende? Os custos cada dia são mais altos dos procedimentos médicos. Entenderam? Então, cada vez menos criaturas poderão se beneficiar das grandes tecnologias que a ciência médica pode proporcionar. Imagine vocês um transplante de medula, né? Imagine vocês uma cirurgia de alto risco, né? Uma cirurgia. Nós fazemos cirurgia de coluna. É uma cirurgia de alto risco, de uma forma ou de outra. Muitas vezes com anestesia geral, paciente em decúbito ventral, com as costas para cima, barriga para baixo,
Entende? Muitas vezes uma cirurgia dessa demora 7, 8, 9, 10 horas. Muitas vezes o paciente perde 2 litros de sangue, precisa receber transfusão de sangue mesmo durante a cirurgia. Entenderam? Frequentemente, a equipe tem que ter um radiologista, a equipe tem que ter um hematologista do banco de sangue, né? A equipe tem que ter cirurgião de coluna, neurologista, um neurofisiologista que fica monitorando os estímulos das pernas para ver se a cirurgia não está causando uma lesão grave que vá impedir o movimento das pernas. Então, é um cuidado. Então, é uma equipe de 9, 10 elementos. Sem falar dos paramédicos, instrumentador cirúrgico, mas o técnico de material cirúrgico, de instrumental cirúrgico, dos implantes metálicos, mais o pessoal circulante de sala, enfermeiros, enfermeiras, entenderam? Por tudo isso, uma cirurgia dessa, os pacientes falam, nossa, é o preço de uma casa, de um imóvel, entendeu? Se ele não tem convênio, entendeu? E pagar particular uma cirurgia dessa, é um custo muito alto. Então, digo vocês, o paciente crônico, que às vezes recebe um cruel diagnóstico, não é? Ah, você tem uma doença incurável. Isso é muito comum, né? É muito comum. Né? Eu recebo muitos pacientes que receberam essa sentença cruel, né? Ah, você tem uma doença incurável. Entendeu? Não. Veja bem, na nossa clínica, nada é incurável. E nós não valorizamos a idade do paciente. Entendeu? Não valorizamos a idade do paciente. Entendeu? Nós, há pouco tempo, atendemos um paciente com 93 anos, com uma paralisia dos pés. Né? É uma paralisia que dá, por, às vezes, compressão do nervo ciático. E o pé cai. O pé cai. Então, o paciente, às vezes, tropeça nele mesmo. Esse paciente veio com o diagnóstico de paralisia incurável. É incurável. Você tem 93 anos, você não vai curar. Entendeu? Pois é feito. Nós fizemos um tratamento de alongamento conservador, não cirúrgico, de descompressão de raiz de nervo ciático, e o movimento voltou, a força voltou, com 93 aninhos. Entendeu? Então, gente, eu já vi de tudo. Né? Já vi de tudo. Tratando de doente crônico, você vê de tudo. Né? Eu fiquei doutor, não só em medicina, né? que eu tenho pós-graduação. Né? Fiquei doutor não só em medicina. Eu sou doutor em religião, porque esses doentes todos recorrem à fé religiosa. Né? Eu fiquei doutor em filosofia, eu fiquei doutor em medicina alternativa, não só as alternativas consagradas pela ciência médica, como aquelas alternativas até que a ciência médica condena. Entenderam? Eu fiquei doutor nisso. Por quê? Porque meus doentes passaram por todas essas situações. Entende? Por todas essas situações. Entende? Então vejam bem. Eu falei para vocês que a finalidade maior da ciência médica é descobrir o diagnóstico da causa da doença. Porque uma vez descoberto esse diagnóstico, o tratamento em geral é uma decorrência. O tratamento tem que ser assim. Entende? Esse tratamento ou vai resolver a doença, isso se chama cura da doença, ou ele vai amenizar o quadro clínico da doença. Ou seja, transformar a doença que está numa rota de piora para uma doença numa rota de algum grau de melhora. E para o doente, isso é muito precioso. Entendeu? É muito precioso. Entende? Se eu fizer uma rota ao contrário, né? Porque em geral a rota de pior é bengala, muleta, andador, cadeira de rodas. Né? Mas eu posso tirar um doente da cadeira de rodas, se ele não é um paraplégico, se ele não tem uma lesão medular grave que impeça o estímulo nervoso da marcha. Não. Eu tenho doentes que têm um problema de quadril, não está conseguindo andar. Eu tenho doentes com problema de joelho, que a perna está entortando e eles não conseguem ficar em pé. Porque dói demais quando ficam em pé, porque a perna entorta mais. Entende? Então,
Tem doentes que você, fazendo determinados procedimentos no seu esqueleto, ele sai da cadeira de rodas e vai para o andador. E se ele consegue entrar numa rota de melhora ainda, se ele está ainda nessa rota de melhora, do andador ele é capaz de ir para a muleta. Ou muletas. E disso ainda, a melhora, ele pode ir para uma bengala. E como não? Pode se livrar de tudo isso. Entenderam? Pode se livrar de tudo isso. Entende? Então vejam bem. A busca desses doentes crônicos, ela é interminável. Eles vão buscar. Se alguém disser, tem ali alguém que resolve isso, eles vão atrás. Eles vão atrás. Né? A limitação é assim. Agora, de uma forma ou de outra, gente, é sempre importante ter o diagnóstico médico. Né? Qual o grande pecado das religiões quando se propõe a curar? Né? Não tem um médico presente. Não tem um médico presente. Não tem diagnóstico. Não tem nada. Então, o que acontece nas religiões? O que acontece? Eu não estou falando nada contra a religião. Pelo contrário, eu só posso falar bem das religiões. Frequentei crenças religiosas incríveis. Frequentei doutrinas religiosas. Frequentei igrejas que você nem pode imaginar. Frequentei doutrina espírita, budista. Frequentei sinagogas. Né? Frequentei a religião dos muçulmanos, católicos. Frequentei os evangélicos. Né? O que vocês possam imaginar. Entende? Eu só posso falar bem das religiões. Entende? Aprendi muito, muito com ela. Mas qual o pecado dela? Não tem médico presente. Então as religiões, muitas vezes, elas curam com a força mental. Então seria uma cura mental, de energia mental, do poder mental. Entende? E eles chamam de cura espiritual. Não. Cura espiritual é cura pelo poder de Deus. É a cura que Jesus Cristo fazia. Entende? E ele mesmo, que foi o maior curador que pisou nesse planeta, ele mesmo dizia assim quando curava: não fui eu que te curei, foi a tua fé. Entenderam? Então, ninguém é curador de ninguém. Esqueçam. Tudo que vocês ouvem falar de cura é um tratamento adjuvante. A cura tem que ser sempre de dentro para fora. Ela tem que nascer dentro de você. E existem fatores adjuvantes. A própria ciência médica é um grande fator. Promotor de curas, de tratamentos que dão resultados satisfatórios, às vezes. Pode não dar cura, mas dá uma condição de qualidade de vida para o doente muito melhor. Entenderam? Então, basicamente é isso. Além de falar que existe uma situação chamada cura espontânea. Vocês já ouviram falar disso? Nós assim, sempre repetimos isso, é uma coisa importantíssima. Viu? Veja o que eu vou falar sobre cura espontânea. Vejam vocês. Antigamente existiam epidemias graves. Varíola era uma epidemia que dizimava populações. Graças a Deus isso não existe mais. Existia uma epidemia de peste bubônica que dizimava populações. Pois bem, nessas epidemias, metade da população morria. Na metade que sobrava, metade pegava a doença e não morriam, se curavam. E a outra metade dessa metade não só não pegava nenhuma doença na mesma situação geográfica, como ajudava a tratar dos doentes dessa doença. Então, eles não eram iguais como seres humanos. Eles tinham diferentes graus de imunidade, de instinto de cura e de homeostase, que é o seu poder de buscar saúde, que o teu corpo é diplomado nisso. Você nunca aprendeu sobre o instinto, você nunca aprendeu sobre a homeostase e você nunca aprendeu nada sobre o teu sistema imunológico. E ele, o teu sistema imunológico, é um grande guardião de você para evitar doenças. E quando ele não evita? Quando ele não evita,
ele luta depois para expulsar a doença. Então, a cura espontânea, gente, nada mais é que um alto grau do seu instinto de cura, da sua homeostase e do seu sistema imunológico, que sem explicação nenhuma, o doente curou-se. Tinha uma doença grave e ele se curou. Então, como que você vai acreditar se alguém disser que a tua doença é incurável? Não acredite. Porque eu sempre digo, quando alguém chega na minha sala e diz, não, o médico disse que é uma doença incurável. Eu digo, bom, tudo bem, sua doença pode até receber esse rótulo, entende? Mas eu já vi muitos incuráveis se curarem, até sem tratamento, entende? Até sem tratamento, entende? Então você vai dizer, bom, será que Deus privilegia? Não, Deus não privilegia. Não privilegia. Todos são iguais perante Deus. Mas o que faz, né, alguém ter uma cura espontânea? É o seu alto grau de juízo, educação alimentar, educação física, educação emocional, educação financeira. Qual é o grande fator que produz estresse nas pessoas? É o financeiro. Porque para viver nesse planeta Terra, nós temos que ter dinheiro. Entende? Então, é preciso proporcionar às pessoas condições de ganhar dinheiro, honestamente. Entenderam? Essa é a lei. Se você tiver uma educação alimentar, uma educação física, uma educação emocional, uma educação financeira, praticamente você não vai ter estresse. Quando você não tem estresse, tuas defesas naturais, elas atingem o máximo de eficiência, elas se exaltam. E elas podem te curar do impossível. Do impossível. Entenderam? Então, entende? Deus te deu tudo isso de graça. Não custa nada. E você, às vezes, joga fora. Como você joga fora? Tendo maus hábitos de vida. Entenderam? Eu digo sempre que 70% das pessoas não morrem, elas se suicidam. Como se suicidam? Claro, por maus hábitos. Vão tendo maus hábitos. Agora, de um fumante inveterado que morre de câncer do pulmão. Não foi ele que escreveu o seu destino. Que Deus tem a ver com isso? Entenderam? Então, o teu estilo de vida, ele diz muito sobre o teu processo de destino. É o teu estilo de vida, tuas escolhas. Você tem um poder incrível que se chama escolha. E a tua mente é muito poderosa. Você não pode imaginar a tua mente como é poderosa. E ela é uma dimensão. Depois vem a consciência, mais poderosa ainda. Depois vem a alma, mais poderosa ainda. E finalmente vem o espírito, que tem um poder gigantesco, incomensurável. Você não pode imaginar o que o espírito é capaz de fazer por você, a tua força espiritual. Entenderam? Então, vejam bem, eu sou um tratador, em geral, de doenças crônicas, do sistema músculo-esquelético. E é isso tudo, meus queridos. Minha consulta demora 1 hora. E os meus pacientes me contam toda a história da sua doença e todas as peripécias, as lutas que eles tiveram, como conseguir melhora. E eu vou aprendendo tudo sobre isso. Tive que aprender religião para poder conversar com eles. Porque um é protestante, o outro é católico, o outro é evangélico, o outro é espírita, o outro é budista. Mas eu digo, gente, Deus é um só. Por que tanta religião? Entenderam? Por quê? Porque é difícil explicar quem é Deus. É difícil. Entenderam? E essa resposta eu não obtive frequentando religião. E religião não é Deus. Religião não é Deus. Deus é outra coisa. Entenderam? Mas, como eu disse, eu só posso falar bem das religiões. Entende? Posso falar muito bem dela. Eu me valorizei como ser humano frequentando inúmeras crenças religiosas. Embora poucas delas falam mal de outras crenças. A maioria das crenças falam bem de outras crenças religiosas.
Entenderam? Então, eu frequentei. Às vezes a pessoa fala, como o seu programa chama Cura pela Medicina Espiritual, você é espírita? Não. Eu frequentei a doutrina espírita há 2 anos para aprender, para saber o que é a doutrina espírita, né? Muitas religiões falam mal da doutrina espírita. Eu só posso falar bem. Entende? Mas não frequento doutrina espírita. E a cura espiritual, gente, é uma cura pelo poder de Deus. Cura da doutrina espírita é uma cura religiosa. Cura pelo poder da doutrina espírita. Entenderam? É outra coisa. Mas olha, o tempo aqui agora já passou totalmente da minha jornada de hoje. Espero que aprenderam alguma coisa sobre essa jornada. Convido-os para uma próxima jornada, toda quinta-feira, perto das 18 horas, aqui nas Ondas Milagrosas da Vibe Mundial. Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu tenho uma clínica na Avenida Pacaembu, em São Paulo, número 1024. Avenida Pacaembu, 1024. O telefone da minha clínica é 11 3661 4243. Se quiserem fazer perguntas, pode mandar sua pergunta para o meu WhatsApp. É 11 9 80 81 1500. Meu WhatsApp é 11 9 80 81 1500. O meu e-mail, ruicomY.mercurio@.com.br. Não, desculpa. ruicomY.mercurio@ig.com.br. Pode mandar suas perguntas que eu responderei. Muito obrigado por toda essa atenção. Espero que todos sejam muito felizes. Mas para isso é preciso ter muita saúde. Até a próxima. Obrigado.